Boa noite, meus queridos irmãos e amigos e ouvintes. Nesta quinta-feira, no nosso estudo bíblico, nós vamos falar sobre nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Na terça-feira, nós nos reunimos, tomando todas as providências necessárias de distanciamento, usando máscaras, e tivemos um momento de oração, de cada um se manifestou, como é que tem passado nesse período de isolamento, e foi um momento bem gostoso, um momento muito bom, podemos orar uns pelos outros, e hoje eu gostaria de falar desta questão. Eu comecei a pensar muito nisso depois da reunião de terça-feira. Nós somos corpo de Cristo, e fazemos parte de um corpo, e estamos distantes uns dos outros, né? Como essa relação de corpo de Cristo, igreja e distanciamento. Eu gostaria de falar nesta noite, nesse estudo bíblico, sobre esse assunto. Mas antes de começarmos, vamos orar, para que Deus nos abençoe na leitura e na exposição da Tua Palavra. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos abrir a Tua Palavra e estudarmos a Tua Palavra e tirarmos dela ensinamentos para a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações todas as palavras que falaremos aqui, que só saia somente palavras orientadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 12. Este é o capítulo que nós vamos tomar como base para a meditação desta noite. Mas eu vou ler apenas, nesse primeiro momento, um versículo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Mas mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele evoca uma das principais figuras da igreja para ensinar que não devemos lutar uns contra os outros. Devemos sim servir uns aos outros. Nós fazemos parte de um corpo, nós somos membros diferentes deste corpo, temos funções diferentes e cada membro deste corpo trabalha para servir uns aos outros e para beneficiar o corpo. Então nós vamos, neste capítulo, tirar 3 verdades que o apóstolo Paulo destaca sobre essa questão de corpo. Mesmo estando distantes uns dos outros, como estamos neste período aí de quase um pouco mais de um mês e meio, nós temos ainda as nossas funções e precisamos executar as funções que temos dentro desse corpo de Cristo. Eu mencionei isso na terça-feira, na nossa reunião, e uma frase que me chamou a atenção na terça-feira, que o Silvano falou, é que Deus, melhor dizendo, muitas pessoas reclamam do tempo. Estou sem tempo, falta de tempo para fazer isso ou aquilo, e agora Deus faz todo mundo ficar dentro de casa, ou seja, temos bastante tempo para poder refletir na palavra, orar. Então, Deus trata com a gente, Deus está tratando conosco nessa pandemia e eu creio nisso. Mas vamos lá, vamos aos destaques de Paulo neste capítulo. Em primeiro lugar, a unidade do corpo de Cristo. Versículos 12 e 13 do nosso capítulo 12. Diz assim, porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Nós observamos aí que, nesses 2 versículos, que a igreja é o corpo de Cristo e só existe uma igreja, só existe um rebanho, só existe uma noiva. E todos que fazemos parte deste corpo fomos predestinados para estarmos nesse corpo, fomos chamados para executar alguma ação dentro desse corpo e fomos também, temos a função de glorificarmos a Cristo e também ao corpo, fazendo com que o corpo tenha uma união, ou que esse corpo trabalhe em prol uns dos outros, fazendo assim que fazemos, quando fazemos parte deste corpo, precisamos trabalhar. Exatamente quando cremos em Cristo, somos batizados pelo Espírito neste corpo, somos selados pelo Espírito nesse corpo, então passamos a fazer parte desta família de Deus. E é bem interessante que hoje nós conseguimos entender bem o que significa um só corpo distribuído em todo o planeta. Mesmo a distância de pessoas que estão em outros países, em outros lugares do planeta, fazemos parte deste mesmo corpo. E isso também se aplica a nós hoje, nesse momento de distanciamento. Nós nos tornamos membros da igreja do Deus vivos, tornamos filhos de Deus, ovelhas do seu pastoreio, somos introduzidos neste corpo místico e dele, melhor dizendo, jamais seremos desligados. Essa igreja invisível, ela possui várias denominações, com várias peculiaridades distintas, temos diferenças de sistema de governo, temos formas diferentes de administrar os sacramentos, temos formas diferentes de interpretarmos a palavra ou interpretarmos determinadas partes das Escrituras, mas se cremos na Trindade, se cremos que Jesus é o nosso único Salvador e Senhor, se temos as Escrituras como nossa única regra de fé e prática, se cremos na salvação pela graça mediante a fé, se cremos que Jesus voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, então fazemos parte da verdadeira igreja, desse corpo de Cristo, da unidade da igreja, e precisamos trabalhar, mesmo nesses dias, em prol da divulgação do Evangelho e da glorificação do nosso Senhor. Não importa as denominações, fazemos parte desse corpo e precisamos trabalhar para isso. Em segundo lugar, a diversidade dos membros neste corpo. Acompanhe na sua Bíblia, 1 Coríntios 12, do 14 até o 23. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial
honra. Então, o apóstolo Paulo, nessa passagem, demonstra que o corpo é um só, não possui, que possui muitos membros, mas esses membros são os diversos, mas todos pertencem ao mesmo corpo. É Deus quem dispõe os membros no corpo como lhe aprouve. Por isso, no corpo não pode existir competição. Essa frase, no corpo não pode existir competição, isso me chamou bastante atenção. Nesse período em que não competimos com ninguém, estamos distantes uns dos outros. Pelo menos para mim, tem sido dias de reflexão, de pensar mais na palavra, de estudar mais, de poder orar mais, porque não há competição. Nós estamos todos, usando a frase popular, né? Estamos todos no mesmo barco. A humanidade inteira está no mesmo barco. Todos os cristãos estão no mesmo barco. E a ideia de corpo de Cristo, muitos membros, cada um fazendo a sua parte para poder beneficiar esse corpo, faz muito sentido. Não há espaço no corpo para complexos de superioridade. Pense neste momento que estamos passando hoje. Quem é superior ao outro? Estamos todos vivendo a mesma situação. Os olhos não podem dizer a mão não preciso de você. Também no corpo não pode existir complexo de inferioridade. Os pés não podem dizer aos olhos, porque não sou olho, pé eu não quero ser. Pense nisso. Cada membro tem sua função no corpo e devem desempenhá-la para a edificação do corpo. É bem interessante pensarmos nessa questão. Hoje nós temos o privilégio da mídia social, então nós podemos compartilhar textos bíblicos, palavras de apoio, palavras de conforto. Faça isso, você que não tem feito isso, coloque lá, converse com alguém, ligue para alguma pessoa que você acha que esteja precisando, faça a sua parte neste momento. A diversidade dos membros não é uma negação da unidade, mas uma prova incontestável de sua funcionalidade e beleza. É neste momento que estamos passando agora que vamos identificar qual é a nossa função dentro do corpo de Cristo. Terceiro destaque de Paulo neste capítulo, a mutualidade no corpo. Versos 24 a 31. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Preste bastante atenção nesse verso 26. Eu vou ler de novo o verso 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores
dons. Então aqui Paulo encerra esse capítulo, né? Os membros estão no corpo, não para competirem uns com os outros, mas para servirem uns aos outros, para ajudarem uns aos outros, para entender as necessidades uns dos outros. Hoje, de maneira bem forçada, né? Precisamos estar atentos às necessidades das outras pessoas. Algumas pessoas estão passando por necessidades, algumas pessoas perderam os seus empregos, algumas pessoas estão passando por necessidades financeiras, e nós, como corpo de Cristo, como parte desse corpo de Cristo, precisamos estar atentos aos nossos irmãos para podermos fazer a nossa parte e ajudar. Cada um é colocado por Deus para uma atividade peculiar. Deixar de cumprir o seu papel é prejudicar todo o corpo. Nenhum membro do corpo é autossuficiente. Precisamos servir uns aos outros, precisamos suprir as necessidades uns dos outros. Nenhum crente possui todos os dons espirituais. O que nos falta é suprido por outros membros. E o que falta aos outros membros deve ser suprido por nós. Então, essa mutualidade traz comunhão na igreja, na terra, e promove a glória de Deus no céu. Esse cuidado recíproco no corpo e este amor prático na igreja demonstra o amor, demonstra ao mundo, melhor dizendo, a eficácia do Evangelho. O amor dessa forma é transmitido às pessoas, a prova mais eloquente de que somos discípulos de Jesus. Então precisamos agir assim, precisamos pensar um pouco mais nessa questão de corpo de Cristo, e agindo assim, o mundo crerá que Deus enviou Jesus. Então haverá salvação dos perdidos, haverá a edificação dos salvos, haverá a glorificação do nome de Deus. Que Deus nos abençoe e que esta palavra toque em nossos corações e que cada um de nós consigamos identificar o nosso papel nesse período difícil de pandemia, de isolamento, nesse período difícil que estamos passando. Se cada um de nós conseguirmos identificar o nosso papel, faremos bem ao corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra que nos trouxe à memória essa questão de corpo de Cristo, de unidade, de servirmos uns aos outros. Que o Teu Santo Espírito aplique essas palavras em nossos corações, nos abençoe nesse finalzinho de semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.